Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa chuva, uma noite bem chuvosa, um final de semana chuvoso e um final de semana em que nós podemos ver as bênçãos de Deus vindas dos céus, né? Que na nossa vida também nós tenhamos chuvas de bênçãos. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos este culto? Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, primeiramente porque o Senhor é o Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por este momento, esta noite aqui, em que nós podemos nos reunir para louvar, glorificar o Teu santo nome neste lugar, ó Pai. Desejamos, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito aqui conosco, ó Deus, para que nós possamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós e entregar a Ti os nossos corações, ó Pai. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Pedir para que a igreja se coloque em pé. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos visto tantas coisas, como a Suelen falou, né, agora há pouquinho. A palavra se cumprindo e a gente encontrando situações cada vez mais difíceis nesse mundo. Mas nós estamos aqui, uma chuva abençoada que Deus tem nos mandado nesses dias de calor, que jamais deveria ser motivo para que nós não estivéssemos juntos aqui. Nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus, certamente, glória a Deus, do que qualquer outra murmuração que pudesse sair da nossa boca. Aliás, a murmuração não anda junto com o cristão, mas muitas vezes nós murmuramos. E nessa primeira canção, que é uma canção tão conhecida de todos nós, no momento em que nós celebramos aqui um culto de mordomia, lembrando desse tema porque nós temos tanto que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós possamos servir a nós mesmos, fazermos com que nós sirvamos aos outros, uns aos outros. E eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos ter um coração grato. Essa canção nós já cantamos acho que umas 200 vezes pelo menos aqui na igreja. Mas ela se renova no nosso coração a cada momento que nós louvamos. Porque a gratidão que nós temos por que Deus tem feito por nós não vai ser suficiente até o nosso último dia. Se nós continuarmos agradecendo todo momento, desde agora até o último dia da nossa vida, não vai ser suficiente. Que nós possamos aproveitar esse momento então para louvar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens comigo. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
Aleluia, Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela vida, Pai, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Pai, queremos ter um coração grato a Ti, ó Deus, mas que flua do fundo da nossa alma, do nosso coração, Jesus. Não deixa, ó Pai, que haja em nós qualquer coisa que seja vazia ou rasa, Pai, mas que no profundo do nosso ser nós busquemos a Ti, Deus. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Irmãos, Deus é fiel, amém? Quantos creem que Deus é fiel? Aleluia! Se Ele é fiel na sua vida, Ele é fiel na minha vida, por que é tão difícil que sejamos fiéis a Ele? Por que é tão difícil muitas vezes que nós deixemos o nosso coração, tudo aquilo que é do mundo de lado, nos entreguemos por um momento, como somos, à frente de Deus e falar: Pai, estou aqui, ó Deus, como sou. O Senhor é tão fiel a mim. E as promessas do Senhor, como foram ditas aqui no início do culto, elas são para mim, para você, e elas se cumprem, porque Deus é fiel. E a gente tem que ter no nosso coração a certeza de que a promessa do Senhor na sua vida, ela vai se cumprir, porque a vontade dele é soberana. Então não há nada que nós possamos fazer que impeça a ação de Deus na nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é nos entregar de coração aberto, como somos, como estamos, para que Deus possa agir na nossa vida. E se Deus é fiel, enquanto nós não passarmos desta vida para a vida com Ele, as promessas dele não se cumprirão até que tudo seja da vontade dele. Irmãos, nós temos o coração sempre voltado para Deus, mas que a fidelidade que Deus tem para conosco, se nós conseguirmos ser 1/1000 da fidelidade que Deus tem para a nossa vida, certamente Ele se alegrará ainda mais daquilo que temos feito. Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel para cumprir
agora. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh Deus, oh Jesus, maravilhoso Tu és, Pai. Oh Deus, que as Tuas promessas se cumpram, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos permitir a Tua ação do Teu Espírito Santo, Pai. Não nos deixa mais bloquear a ação do Teu amor na nossa vida, Pai. Não deixa, ó Deus, que haja frieza no nosso coração. Não deixa, ó Deus, que nós impeçamos que as promessas se cumpram, Pai, pelas nossas más ações aqui. Deus, nós temos tantas chances, Pai, tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Temos muitas vezes agido como o filho mais velho da passagem do filho pródigo, Pai. Estamos aqui na Tua casa, temos tudo que o Senhor nos dá, e ainda reclamamos, e ainda não encontramos o caminho. Deus, Tu és fiel, Pai, e eu Te louvo, Te adoro, porque o Senhor é fiel demais, Pai. Tu tens abençoado demais a Tua igreja, tens abençoado a cada um de nós. Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos, ó Deus, saber o que o Senhor tem para nós, Senhor, aleluia. Queremos, ó Deus, sentir Tua presença, Deus. Ajuda-nos, Pai, como filhos Teus, como pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar o Senhor nos ares, encontrar, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai. Precisamos tanto de Ti, Pai, tanto de Ti. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença aqui. Obrigado porque podemos sentir a Tua presença aqui conosco, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória sempre ao Teu nome, Deus. Humilha-nos, ó Deus, na Tua presença, porque o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, pela coragem, disposição de estar aqui. A gente tem sido abençoado com essas chuvas, e nesses dias de muito calor, essa chuva tem feito uma diferença, e logicamente que coincide de chover nesse horário de culto, e eu sei das limitações, dificuldades das pessoas para chegarem até aqui. Mas eu quero louvar a Deus por você ter vindo, né, vencer barreiras, né, para vir até aqui. Nós propusemos estar aqui com um propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. E eu quero que você tenha isso durante todo esse culto. Já fomos abençoados, e certamente Deus tem algo ainda para falar no teu coração, no nosso coração. E eu gostaria que você tivesse o coração aberto, desprovido de toda e qualquer coisa que impeça de você entender, compreender a palavra de Deus. Amém? Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 10. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então
saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Feche os seus olhos. Nós lemos a Tua palavra, Deus, e nós precisamos de unção do Teu Espírito, tanto para falar como para ouvir. Que o Senhor possa encontrar corações abertos, dispostos a compreender a Tua palavra, e mais do que isso, Pai, com a disposição de praticar a Tua palavra. Que o Senhor possa ser glorificado, Teu nome possa ser exaltado durante esse tempo de reflexão na Tua palavra. Que o Senhor possa colocar temor no nosso coração, e que esse tempo seja um momento da edificação, que a Tua palavra possa se manifestar a nós de forma poderosa. Nós nos colocamos humildemente diante de Ti, orando em nome de Jesus, que é o Senhor da vida, o Senhor da igreja. Amém. Irmãos, na semana passada, ou no domingo passado, melhor, eu trabalhei com vocês, eu compartilhei com vocês do versos 1 ao 3. Como é muito conteúdo, eu preferi dividir em 2 etapas para não cansar muito. Mas para trazer a memória, para a gente relembrar o que eu disse no domingo passado, João Batista, o texto afirma que João Batista estava pregando no deserto da Judéia por mandato de Deus. E a pregação de João Batista era: voz do que clama no deserto, endireitai, não é? Os vossos caminhos. E o foco da mensagem de João foi o arrependimento. E por que João pregava a necessidade de consertar a vida, de endireitar a vida, de endireitar os caminhos? Porque ele diz: o reino dos céus está próximo. Há uma urgência para você colocar a tua vida em dia, porque você pode perder a oportunidade. Este foi o foco da mensagem de João Batista: você não pode perder a oportunidade, esse é o tempo. Pela manhã, eu compartilhei estavam aqui presentes exatamente isso. A palavra de Deus vai dizer hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu quero afirmar ou continuar reafirmando, né? Eu chamo de fórmula fixa isso. Imagina você se deparando com Deus, e você tentar justificar para Deus que você esteve toda a vida na igreja, e naquele dia não ser reconhecido pelo Senhor. Imagina que frustração você ter a chance de viver a vida plena no Senhor, de usufruir do seu melhor, do seu amor, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, e chegar no dia que o Senhor vier buscar a tua igreja e você ficar do lado de fora. Você já parou para pensar nisso? A correria da vida, os entretenimentos da vida, os nossos afazeres. Nós temos vivido um tempo, a gente fala isso muito na reunião de oração, né? A gente tem vivido um tempo perturbador, os ruídos ao nosso redor tem sido de forma muito intensa.
a ponto de nós não termos tempo para buscar o Senhor, para ouvir o Senhor. Nós fazemos por conta própria, nós começamos a viver uma religiosidade autossuficiente, a ponto de a gente não mais acreditar que precisamos de Deus, da sua direção, da sua orientação. João Batista estava pregando no deserto, e a mensagem dele, o reino dos céus está próximo. Então vocês devem preparar o caminho ao Senhor, vocês devem endireitar as suas veredas. Em outras palavras, João Batista quis dizer o seguinte: coloca a casa de vocês em ordem, porque o Senhor está para chegar. Vocês se lembram de uma passagem do Antigo Testamento, no profeta Isaías? Ele visitou o rei Ezequias e disse para ele o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O texto diz que Ezequias virou para a parede e chorou muito, disse: Senhor, mas o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe da minha sinceridade, o Senhor sabe da minha honestidade. E ele se humilhou diante de Deus. O profeta não tinha saído ainda da cidade, e Deus sobrevolta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele. A dinâmica de preparar a nossa vida, colocar a nossa casa em ordem, é exatamente acreditar num Deus que zela por nós, um Deus que tem compaixão de nós e que anseia estar com a gente e nos quer para viver com Ele eternamente. Eu tenho repetido João 14, que Jesus diz o seguinte: eu vou para junto do Pai, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Ou seja, o desejo do Senhor é que a gente esteja com Ele, a ponto de Deus dar o seu único Filho, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos buscar isso, entender isso, tomar posse disso, porque vai ser muito frustrante o Senhor vir buscar a sua igreja e você falar: Senhor, mas eu tive o tempo todo. João Batista estava dizendo para aquelas pessoas: não percam a oportunidade, toma posse da graça que é oferecida. E esta voz de João Batista, esse clamor no deserto, continua ecoando em nossos dias, chamando homens e mulheres ao arrependimento. João Batista estava dizendo que o reino estava próximo, se referindo à chegada do Messias, porque ele foi o precursor do Messias. Então ele estava dizendo: olha, aquele que os profetas disseram, ele está por chegar. Que oportunidade que você tem, ele está entre vós. Aproveite essa oportunidade. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a voz que clamou no deserto, dizendo: ele está chegando, o reino que se esperava chegou, ele está agora entre vós. Aproveite esta oportunidade. Interessante que quando nós contextualizamos a mensagem de João Batista, o reino de Deus, ele continua próximo de nós, ele está entre nós, ele está em nós, mas a dimensão com que nós pregamos o reino de Deus já é uma dimensão escatológica. Nós sabemos, como a gente já começou aqui o culto falando de guerras, né? As coisas estão cada dia mostrando, sinais estão mostrando que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Tá, mas não basta saber isso. Imagina você saber que nós estamos chegando no tempo do fim, mas você não tem reação. É preciso reagir, é preciso tomar posição, porque imagina o prejuízo se você não aproveitar a oportunidade. A voz que clama no deserto continua a ecoar nos nossos dias como nunca antes. Estamos vivendo um tempo em que a nossa sociedade parece que está virando do avesso, se não já virou. A gente vê absurdos que jamais você poderia imaginar que acontecesse. E a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer isso. Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, os dias seriam abreviados. Eu estava pensando, acho que o Duque estava falando hoje na escola dominical. Você tem percebido como o tempo está passando tão rápido? Eu até estava brincando outro dia. Diz que até um tempo atrás se enfeitava as cidades com lâmpadas, pendurava anjo para todo lado, pastorzinho para todo lado, né? Faz aquele esforço todo.
Mas ultimamente o tempo está passando tão rápido que eles só desligam da tomada, deixa a luz lá, porque daqui uns dias eu tenho que pôr de novo, então para não dar trabalho. Nós já estamos aí no Natal, daqui uns dias nós já estamos escutando, como diz lá na minha terra, o povo é muito zombador, e eles falam, daqui uns dias estamos escutando o Jingle Bell para baixo para cima aí. Eu quero que você pense nisso. Ainda que eu fale em tom de zombaria, né? Brincando, mas eu quero que você leve muito a sério isso. Porque o Senhor está para voltar, e Ele vai voltar. Mas o que nós vamos considerar é que Ele pode não voltar na sua glória, com poder e grande glória, como a Bíblia diz, hoje, para todos nós. Mas Ele pode voltar na individualidade para mim e para você. Eu gostaria que nesta noite você lembrasse disso, tomasse posse, dizendo para você, meu Deus, me ajuda a aproveitar a oportunidade. O verso 5, eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta, porque então agora eu quero trabalhar a partir do verso 5, algo que possa nos ajudar a refletir. No verso 5, o evangelista nos informa que o povo saiu de Jerusalém, da Judéia, da circunvizinhança e foram até o Jordão em atenção a essa voz que clamava no deserto, chamava o povo ao arrependimento, e diz o texto que eles ouviram a voz, eles abriram seus corações à palavra, eles confessaram os seus pecados e eles foram batizados. E essa confissão, ela continua ainda em nossa liturgia, em nossos momentos de batizados, nós continuamos levando as pessoas a esta confissão. Porque todo novo convertido, ele é batizado mediante uma confissão de pecado, ele precisa reconhecer-se pecador, e reconhecer que a graça é suficiente, e que está disposto a viver vida nova. O que aquelas pessoas foram até João, é isso, confessando a Deus os seus pecados, dizendo, olha, eu reconheço que sou pecador, e eu preciso desta graça. Aquelas pessoas estavam conscientes que a religiosidade vivida não era suficiente para dar garantia da vida eterna. E de que se o reino de Deus estava próximo, eles queriam aproveitar, porque até então eles não tinham isso. Basta lembrar de que João, ele aparece pregando sobre o reino de Deus, depois de um período de 400 anos sem qualquer manifestação de Deus, 400 anos sem ouvir a voz profética, sem ouvir a palavra de Deus, imagina isso. Quando João aparece, o povo está desesperado, sedento, para ouvir, para receber aquilo que Deus tem. Amados, mas parece que passado o tempo, as pessoas estão descrentes desta voz que clama, continua a clamar, dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Veja, nada diferente dos nossos dias, a gente está vivendo isso. Nós precisamos compreender que não há arrependimento sem antes reconhecer que é pecador, indigno, condenado, merecedor da morte. É por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. Morre no nosso lugar, porque por nós não temos condições, e nós temos que reconhecer e aceitar o que Jesus fez por nós. O verso 7, se você estiver com a Bíblia aberta, diz que João observou que os fariseus e saduceus também estavam ali com o propósito de ser batizados. É interessante esse aspecto, porque eles não estavam ali com o interesse de mudar de vida, muito mais preocupados com a formalidade. As pessoas estavam batizando para arrependimento, eles também entraram ali, mas muito mais um aspecto de fugir, preocupação de fugir da ira vindoura, da ira divina, porque era a mensagem de João. E veja, nada diferente dos dias atuais. Tem muita gente que se batizam como se fosse para garantir o ingresso no céu.
agora eu sou batizado. Não precisa mais te comprometer com a palavra, com a oração, com a igreja, com a obra. Eu já sou batizado, então eu estou batizado. É preciso entender que as coisas não são assim. Por quê? Porque o batismo é para testemunho que a pessoa se converteu a Cristo. É um ato de testemunhar, dizer para as pessoas, porque Jesus diz que todo aquele que me confessar diante de Deus e diante dos homens, também ele nos confessará aquele diante do Pai na sua volta. A gente não faz o batismo simplesmente como um entretenimento da vida da igreja, uma invenção, não. É uma ordem que o Senhor deu para batizar. E quando batizamos, nós levamos as pessoas a experimentar esta vida de transformação, de uma vida nova. E veja, quando batizamos, nós também damos a oportunidade das pessoas poder nos observar. Batizamos testemunho de uma vida nova, porque nós podemos engajar na vida da igreja, nós começamos a somar na vida da igreja, no corpo de Cristo. E as pessoas poderão então ver o nosso interesse pela palavra, pela oração, pelo desejo de querer compartilhar o Evangelho de Jesus. Vocês já repararam uma pessoa que se converte? Que vontade que ele tem de falar de Jesus para os outros? Sabe que o que eu tenho observado? Não faz pouco tempo que eu estou no ministério. Mas eu já passei por igrejas que as pessoas me questionaram. Falaram assim, como é que você deixa essa pessoa, acabou de ser batizada, já está pregando? Mas o camarada não só pregava, mas como trazia a família, amigos, companheiros de trabalho, aquela festa, porque para ele foi tão importante ter encontrado com o Senhor e estar vivendo a vida nova, que ele queria que todo mundo tivesse a oportunidade de experimentar o que ele experimentou. A vida nova, a transformação, ela tem que gerar em nós um desejo de querer, caso contrário, não é vida nova. Se for para ser batizado para continuar vivendo a mesma vida, continua sem batismo, vai enfiar numa água fria às vezes, vai ficar doente. Nós precisamos ter consciência de que essa formalidade, ela tem uma razão de ser. As pessoas poderão ver o nosso progresso na vida espiritual. Os fariseus, os saduceus, eles não desejavam viver uma vida de transformação. Eles queriam apenas mostrar para eles que eram religiosos, e eles queriam ser batizados. Porque eles não se converteram, e muito menos eles queriam uma igreja que desse, uma religião que lhe desse trabalho, que os tirasse da zona de conforto. Você acha que eles queriam isso? Arrepender é se colocar diante de Deus, dizendo, Deus, eu reconheço o quanto sou miserável, e eu quero ser útil, eu quero manifestar a sua glória através de mim. E você acha que fariseus e saduceus estavam afim disso? Eles queriam apenas cumprir uma formalidade. Eles queriam continuar numa religião que não dava trabalho, que não exigia, que não precisasse negar-se, numa religião que não precisasse se comprometer com a obra, com a pregação do Evangelho. E é por isso que João então os chama de raça de víboras. E é interessante que João fala assim, quem vos induziu a fugir da ira divina? Sabe, era costume pôr fogo na vegetação rasteira, e as víboras, as cobras, fugiam do fogo e entravam nos buracos para não morrer. E João certamente tinha ideia tinha conhecimento dessa questão, e ele chama e fala, quem vos induziu a fugir? Simplesmente querendo ser batizado para que você possa ser liberto. E João então queria que eles compreendessem. Eles estavam apenas pensando em lavar o corpo, mas eles não estavam dispostos a ter um coração transformado, regenerado. Eles queriam batismo para não ir para o inferno, mas não para viver uma vida com Deus e usufruir daquilo que Deus tem. João disse mais para eles, vocês estão tentando fugir. É como, em outras palavras, João estivesse dizendo o seguinte, quem disse para vocês que o simples fato de vocês batizar, vocês não estarão entrando no...
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É como se tivesse dito, né? Quem disse para vocês que o fato de você ser batizado, você vai entrar no céu? É preciso ter mudança de vida. É preciso ter transformação de vida. Sem isso, o batismo é só um ritual que não muda, que não transforma. Não há poder no batismo. Há necessidade de um coração transformado. Então João os aconselha dizendo o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso não tem nada a ver com o fazer. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas têm aumentado o seu tempo de dedicação do fazer. As pessoas querem fazer, mas as pessoas não querem ser. É preciso que a gente atente para isso. Nem sempre as pessoas estão dispostas a um discipulado comprometido com a palavra, para vivenciar aquilo que Deus quer dele. Porque fruto digno de arrependimento é muito mais consequência de uma vida transformada do que uma vida de atividade. É experimentar o melhor de Deus. Nós temos falado, hoje aqui nós ouvimos tanto falar desse amor de Deus. Quando a Sueli falava, quando o Fernando falava, eu fiquei imaginando nesta questão de usufruir do melhor de Deus. Como Deus tem nos abençoado. Como o zelo dele tem estado sobre nós. Amados, pense nisso. Essa misericórdia do Senhor tem nos assistido todos os dias. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia não tem fim, elas renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E Deus prometeu dizendo que abençoaria bons e maus, justos e injustos, enquanto a terra existir. Há uma promessa de uma bênção sobre nós. A gente tem usufruído, somos testemunhas disso. Mas qual é a nossa reação? Eu só queria que a gente entendesse que frequentar e comprometer-se com uma religião pode não ser frutos dignos de arrependimento. Porém, uma pessoa convertida tem prazer de se comprometer com a igreja. Em decorrência ou como consequência da sua conversão, ele quer ser útil, ele quer levar vidas ao Senhor, ele quer orar, ele quer abençoar, ele quer declarar o melhor de Deus sobre a vida das pessoas. Ele não quer perder a oportunidade, porque ele entende que já perdeu muito tempo, e com a conversão dele agora, ele quer de alguma forma recompensar o tempo perdido. Uma pessoa que produz frutos dignos de arrependimento é a pessoa que se propõe a viver a vida do reino no seu dia a dia. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de conviver com alguém que reclama de tudo, murmura de tudo, fala mal de todo mundo é ruim. Você convive com uma pessoa dessa, parece que toda a maldade que a pessoa tem passa para você. Fruto digno de arrependimento é você ter essa consciência de que você é um cidadão do reino, e a tua forma de falar, de pensar, de agir é diferente das pessoas do mundo. As pessoas do mundo têm que ver a nossa forma de ser, de agir, falar e querer conhecer o Deus que nós servimos. Se vivemos uma vida nova, se experimentamos uma vida nova, como as pessoas têm nos observado? É preciso que a gente entenda isso, que é fruto digno de arrependimento, é submeter ao senhorio de Cristo. Fruto digno de arrependimento é um modo de viver que nos credencia como cidadão do reino. Fariseus e saduceus, eles estavam seguros de que, pelo fato de serem judeus, serem descendentes de Abraão,
eles já tinham a salvação garantida. E eu fiquei pensando que isso é um alerta para nós, os nossos filhos. O fato de nossos pais serem crentes não nos dá o direito de herdar a vida eterna, porque a salvação é pessoal. Todos nós compareceremos diante de Deus e haveremos de prestar contas da nossa vida a Deus. E o que nós temos que fazer é compartilhar da vida do reino com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo que a salvação é individual. Se o teu cônjuge é fiel a Deus, temente a Deus, pode crer, você não vai na garupa. Eu falava para os meus filhos o seguinte: vocês precisam tomar posição, porque vocês não vão entrar no reino segurando na minha gravata. Naquela época eu usava gravata. Vocês terão que ter o encontro de vocês com o Senhor, se vocês desejarem herdar a vida eterna. Nós não entramos ou não entraremos no céu porque nossos pais, as pessoas que estão conosco, são fiéis a Deus, ou porque frequentamos uma religião e exaustivamente dedicamos a ela. Isso pode ser religiosidade. A salvação é para aquele que teve a experiência do novo nascimento. João capítulo 3. Jesus diz para uma pessoa, dizendo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se não houver arrependimento e transformação interior, se não confessarmos a Jesus como nosso Senhor, a gente vai ter a tristeza de ouvir Jesus naquele dia dizer: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Essa é uma palavra dura como aquela de João, mas é uma palavra de Deus. É preciso que a gente leve isso a sério. E eu quero concluir esta palavra, o verso 10. João vai dizer o seguinte: o machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Interessante é que o autor usa a expressão bom fruto, porque produzir fruto, toda árvore produz fruto, ou pelo menos a maioria delas. Mas a ideia é produzir fruto bom. Nós precisamos perguntar da qualidade do fruto que nós temos produzidos. E eu concluo perguntando: qual o ensino que esta palavra de João, essa voz que clamou no deserto, pode nos ensinar nesta noite? Eu quero que você entenda que não é suficiente servir a uma religião. É preciso ter a experiência do novo nascimento. Você pode nascer, crescer, morrer, ser velado na igreja. Pode escrever no túmulo um versículo de promessa. Mas se você não teve a experiência do novo nascimento, o Senhor não vai te reconhecer. Porque em Cristo nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nascemos biologicamente. E espiritualmente em Cristo nós somos regenerados. Por isso, arrepender é abrir mão do pecado. Pensa nisso. É mudar de mente, de atitude, mudar de caminho. Isso é arrependimento. É engajar na obra, é inconformar com o pecado. Irmãos, não dá para a gente olhar para esse mundo vil e pecador e achar: tudo é normal. É preciso que tornemos inconformados a ponto de clamar pelas pessoas, de desejar que elas possam se arrepender do pecado, conhecer o Evangelho através de nós. É viver uma vida cristã crescente, comprometida com o reino. Amados, falei hoje pela manhã, imagina isso, você passar uma vida toda na igreja e não crescer. Imagina que prejuízo. A gente tem tantos recursos, a gente tem tanta oportunidade, além do livre acesso ao Pai. Eu não preciso de ninguém interceder por mim, eu mesmo posso me aproximar do Senhor e me render a Ele. Eu tenho a oportunidade de crescer espiritualmente. A gente tem recursos e meio
além desse privilégio de adentrar a presença de Deus, nós temos de nos convencer de que só a formalidade religiosa não salva, porque não há vida, não há salvação no espaço. Você quer viver uma vida espiritual como se estivesse no espaço? Não existe. É preciso entender que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Filho de Deus entendeu que o seu ministério, a sua vida era para ser entregue ao outro, não é para ser servido, mas é para servir. Imagina eu e você, pecador. Jesus está por vir. E a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. A gente não sabe o dia e nem a hora. Mas hoje, eu e você tem a oportunidade de acertarmos a nossa vida com Deus. E eu queria dar uma oportunidade para você pensar um pouco. O que você precisa consertar com Deus nesta noite? O que está errado na tua vida que precisa ser mudado? O que precisa endireitar na tua vida? Hoje, temos a oportunidade de propor viver uma vida nova, de propor viver uma vida de um discipulado comprometido com a palavra, para crescer e poder ser útil na obra de Deus. Eu quero que você tenha a oportunidade agora de pensar um pouquinho. Feche os seus olhos. Se você compreendeu a palavra, se você entendeu, o Espírito de Deus falou no teu coração, eu quero que você pense um pouquinho, como que está a tua vida com Deus? A voz que clamava no deserto, continua a clamar hoje. O eco do clamor do deserto continua hoje, chamando ao arrependimento, dizendo: endireitai, consertai. Eu e você temos a oportunidade hoje de reconhecer o quanto somos pecadores, e temos a oportunidade de tomar uma posição para Deus. Eu quero sair da indiferença, eu quero abrir mão do pecado, eu quero me arrepender, reconhecer o quanto é grave o meu pecado, e aceitar que o Senhor um dia me amou a ponto de dar o seu Filho para morrer no meu lugar, morrer a minha morte, para que eu pudesse ter vida. E eu não quero viver neste mundo, viver uma religiosidade na qual eu não produzo fruto, no qual eu não frutifico, no qual eu me conformo com o pecado. Eu gostaria que você se tornasse inconformado com o pecado a ponto de querer orar e ver pessoas se converter, através do seu testemunho, através do nosso testemunho. Ore alguns instantes silenciosamente. Pergunte para você mesmo: o que precisa ser consertado, endireitado? Talvez você vai ter que sair daqui com a disposição de colocar em ordem a tua casa. A sua forma de ser talvez não tenha refletido o reino na tua casa, no teu trabalho. E é por isso que as pessoas não se convertem. Deus dá a oportunidade para mim e para você hoje. Poder dizer: Deus, olha para mim através da cruz. Nós cantamos um cântico: eu não morrerei, sem que antes de ver que a promessa se cumpra a respeito dos sonhos de Deus para mim. O sonho de Deus, diz o profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor. Os sonhos de Deus é de que a gente passe por esta vida, apesar de todas as lutas, experimentando o seu poder, a sua graça, o seu amor, mas que quando Ele nos chamar, reinaremos com Ele para sempre. A mensagem da salvação não é apenas uma formalidade.
A mensagem da salvação é a oportunidade de tomarmos posse dela e viver o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã, para que quando Ele vier, nós possamos ouvir Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu e você devemos almejar a volta do Senhor para reinar com Ele para sempre. Eu quero que você ore nessa direção em nome de Jesus. Talvez você esteja pensando assim: eu já sou crente há muito tempo, essa palavra não é para mim, é muito dura para mim. Pois é. Os fariseus e os saduceus também pensaram assim, porque tinham seus corações embrutecidos, duros. Mas eu e você temos a oportunidade, o reino de Deus está próximo de mim e de você. Ele está entre nós, Jesus está presente aqui neste lugar. E é o Espírito de Deus que fala no nosso coração e nos convida a aproveitar a oportunidade, não deixar para depois. Ele deseja ter intimidade conosco. Ele deseja que a gente usufrua do melhor. Deus, o Senhor sabe o que cada um está orando diante do teu altar. Hoje é o dia que o Senhor nos oferece como oportunidade. O teu dia, o teu tempo é o tempo que chama hoje. O ontem já foi, o amanhã não existe. Hoje, o Senhor deseja trazer salvação, trazer perdão, trazer restauração, trazer cura, renovar a aliança. O Senhor deseja nesse dia fazer com que a gente saia daqui como assim, cheio de alegria para servir ao Senhor. Sair deste lugar com o propósito de vivenciar o reino em casa, no trabalho, durante a semana, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho através de nós. Deus, eu quero pedir que o Senhor confirme com cada um a oração que cada um fez. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor ministre em cada vida. O Senhor sabe o propósito com que cada um orou e deseja sair deste lugar. Mas que a gente saia daqui com a certeza, com o coração cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de força, cheio de poder, porque o Senhor veio a este mundo para nos dar essa força, esse poder, para nos resgatar, para que a gente possa viver o melhor do Senhor. Eu ministro sobre a vida de cada um desses amados, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para a gente encerrar o nosso culto. Coloca a tua semana de atividade diante de Deus. Os desafios que você tem da semana diante de Deus. Peça para Deus usar a tua vida. Peça para Deus ministrar no teu coração poder para você repartir com outras pessoas durante a semana. Apresente a tua vida a Deus, a tua semana a Deus, a tua família a Deus, o teu trabalho a Deus, a tua saúde física, a tua saúde espiritual. Diga para Deus: Deus, eu quero ser melhor, eu quero progredir, eu quero ser mais útil, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração rendido a Ti, tenha misericórdia de mim. Diga isso para Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado pela irmã que nos visitou nesta noite, ou por aqueles que nos visitaram nesta noite. Nós abençoamos a vida delas. Queremos que o Teu melhor esteja sobre a vida delas, sobre o seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, como igreja, nós ministramos sobre estes amados a Tua graça, o Teu amor. Pai, eu quero abençoar as famílias da nossa igreja.
que o teu Espírito possa estar ministrando em cada uma das famílias, que o teu Espírito, os teus cuidados estejam sobre cada família da nossa igreja, que haja um mover do teu Espírito em cada vida, em cada família, e Senhor, vendo as necessidades de cada um e ministrando o teu poder, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida e vida em abundância. E agora, Deus, que nós estamos voltando para os nossos lares. O Senhor sabe o desafio que é a nossa própria casa. E que o Senhor nos dê poder para vivermos a vida do reino dentro da nossa casa. Que o nosso falar seja um falar do reino. Que o nosso agir seja um agir do reino. O nosso pensar ali dentro de casa, no nosso trabalho. Que a semana seja uma oportunidade de bênção para cada um de nós. Muito obrigado por esse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.